Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida, nessa manhã de terça-feira, hoje 1º de junho. Hoje celebra-se o Dia da Imprensa e da Semana Mundial do Meio Ambiente. Também o Dia de Caxias e o dia da primeira transmissão de TV no Brasil. Quanta coisa mudou! Tecnologia de ponta, internet, enfim. Hoje nós podemos nos comunicar ao vivo a qualquer hora do dia ou da noite e você sabe quanta coisa realmente nós ganhamos e quanta coisa avançou e conquistamos nessa área da comunicação. Logo mais estaremos ouvindo o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes na Sala de Prosa. Muito importante o tema de hoje para você que está conosco. E ouviremos ainda o reverendo Antônio Júnior trazendo a parte da mensagem do Salmo, estudo sobre o Salmo, isto é, o livro de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Não perca, portanto, continue conosco. Antes, desejamos fazer uma oração tanto pelo Brasil quanto pelo Estado de Israel. Vocês têm visto quantos ataques Israel tem sofrido desses grupos extremistas. E é bom que se diga de passagem, Israel nunca ataca, Israel sempre se defende. E eu espero que você compreenda porque nós precisamos de orar por Israel. Salmo 122 diz, orai pela paz em Jerusalém, orai pela paz para que haja paz dentro dos seus muros e dentro dos seus palácios. Vamos orar também pelo Brasil, que tem enfrentado dias turbulentos, dias difíceis, pelos quais passamos não só por causa dessa doença, mas também na área econômica, muita gente desempregada, muitas famílias sofrendo de todos os lados, né? Tanto na área da saúde, quanto muitos lares enlutados e também muita gente desempregada. Oremos. Pai, queremos te agradecer por esse momento quando nós abrimos os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a tua inspirada palavra. E agora queremos te apresentar, ó Deus, toda a nossa nação brasileira, e em especial o presidente Jair Messias Bolsonaro. Te pedimos pelas autoridades constituídas, civis e militares, e também pelas autoridades cristãs, para que nós tenhamos paz em nosso país e possamos transmitir a tua palavra com toda a liberdade como nós temos. Abençoe também o Estado de Israel. A tua palavra nos recomenda, orai pela paz em Jerusalém, haja paz dentro dos seus muros. Orai pela paz em Jerusalém para que haja paz dentro dos seus palácios. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão se levantando contra o Estado de Israel. Esse povo que se chama pelo teu nome. Eu te peço, já te agradeço. Tudo isto em nome de Jesus. Amém. Olá, gente boa! Sala de Prosa 2021, convocando você para avançar. Amém, mestre? Com você. Nossa conversa de hoje é sobre cuide de sua família. Beleza? Voltamos já já. Começa essa frase, cuide de sua família. Como é que ela chega ao seu coração? Que a família não caminha sozinha, sem ajuda, sem orientação, sem auxílio, sem instrução. Qualquer família? Qualquer família. Até a do pastor? Oh, principalmente. A família do pastor não está blindada, né? E compete ao pai e à mãe, ao avô e à avó. Nós. Eita, Estamos nessa, hein, mestre? Agora nós estamos Glória nessa, a Deus. Dar diretrizes. E cuidar demanda tempo, dedicação, abnegação, sacrifício até. Ô, gente boa, a pandemia mexeu nas estruturas da família. Várias famílias. Quando você pega no geral, ó, trancou todo mundo dentro de casa. Ô, Varão, toda família já teve isso. Todo marido e mulher. Ó, pra você ver aqui, ó. Tá me filmando aqui, Zé? Tá, né? O marido chega e põe isso aqui assim, faz assim. A mulher dele passa daqui a pouco e faz assim. Tá fora do lugar. Ela vai pra lá, ele faz assim.
Agora pense que você não estava junto. Agora ficou junto dentro de casa horas e horas. Aí, ó. Aí ela. Ele. Aí ela. Aí ele pega e faz assim. Já fecha a cara. A família está com os idosos trancados e eles querem sair. As crianças. A minha esposa trabalha como orientadora escolar. Ah, E poderosa tinha. E ela está me falando isso hoje, que muitos pais já não aguentam mais, que os filhos estão no limite máximo e os pais mais complicados ainda. Seus meninos não estão aguentando, os velhos estão arrochados, menino. Imagine você, Gerê, uma criança com todo vigor e entusiasmo da vida de criança, presa num apartamento pequeno. É uma loucura. Haja atividade, haja coisa Haja criatividade. Exatamente. E haja oração, gente boa. Agora, nessa pandemia, a sensação que eu tive é que as famílias funcionais, que não tinham tempo, às vezes, com a correria da vida, estreitaram um pouco mais. Juntaram mais, ficaram mais fortes. As famílias disfuncionais entraram numa tensão choque. Que só a graça de Deus para azeitar esse negócio. Olha, nós conversamos aqui num sala de prosa desse, que a crise gera oportunidade. É uma oportunidade para você cuidar do seu coração, cuidar do seu Zé, seu marido, e cuidar da menina aí, sua dona. É uma oportunidade de juntar essa família. Dá umas sugestões aí, mestre, como é que a pessoa cuida da família em plena vacinação e ainda a pandemia está aí. Olha, a primeira coisa que a gente precisa ter para conviver é paciência e respeito à individualidade do outro. O marido não abre a carta da dona, não, tá bem? As cartas da mulher chegam, o marido rasga e abre. Privacidade todo mundo precisa ter. Você tem que olhar a vida pelas lentes do outro. Então, não é querer que o outro seja igual a você e nem querer que o outro viva em função de você, mas você viver em função do outro, para servir. Torna a vida mais leve, mais gostosa, mais agradável. Então, um pouco menos de egoísmo, um pouco mais de altruísmo é talvez a receita para a gente vencer essa crise na pandemia. Os pais não têm mais o apoio direto da escola bíblica todo domingo e alguns pais tinham terceirizado para a igreja a educação religiosa dos filhos. Então agora dia domingo, pais levam crianças para passear, para brincar e uma geração está crescendo sem conexões com a família de Deus, a comunidade da fé. Dá uma dica aí, mestre. Se perder essa conexão, Jeremias, a gente corre o risco de perder a outra geração. Eu sempre gosto de olhar na Bíblia o fato de 3 gerações. A geração que saiu do Egito, certo, eram quase 2 milhões de pessoas. E aquela geração se rebelou contra Deus e morreu. Toda. Menos 2 pessoas. Por aí. A segunda geração que entrou na terra não foi a geração que saiu do Egito. Foi a geração que nasceu no deserto. Então, todo mundo jovem, de 40 anos para baixo. Olha lá. 40 anos para baixo. Mas aquela geração cometeu um erro. Ela não passou para outra geração. A geração que nasceu na terra prometida, a terceira, não conhecia Deus mais. Então, se o avô não passar para o filho não passar para o neto... Perde a geração do neto. Perde a geração do neto. Ô, gente boa, nós precisamos orar para voltar às escolas e voltar às crianças. E, pastores, eu sei que em igrejas que têm de 100 membros para baixo já conseguiram voltar. Mas igrejas médias, igrejas consideradas grandes, e em grandes cidades, o desafio é brutal. Nós, na pandemia, mestre, o pastor Bruno Barroso criou um culto online de crianças que foi uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu na oitava. Ele ensinou as crianças a desenhar histórias bíblicas. Olha que beleza. E foi, assim, uma resposta extraordinária. E hoje também, além dessas questões, assim, de cada igreja de per si fazer isso, às vezes a igreja não tem essa estrutura,
Mas tem hoje muitos recursos na televisão, No de programas YouTube. infantis maravilhosos. Tem, gente. Maravilhosos, que você pode colocar. E outra, já que está mais tempo em casa, tira um tempo aí para estudar a Bíblia, ao redor da mesa. Orar com a família, orar com os filhos, orar com os netos. Antes da pandemia tinha desculpa, não tem tempo. Não tem tempo. Estou trabalhando demais, não tem tempo para fazer vida devocional. Ah, aqui está busy. Eles falavam assim, está até busy. Porque a mulher trabalha, o filho trabalha, vai para a escola, para o balé, para a aula, disso, daquilo. E depois, quando dava dia domingo, mestre, vocês falavam assim, nós trabalhamos tanta semana demais. Que não dá para ir no culto. Tá cansado. Nós estamos cansados. Aí o Eterno mandou o Coronga, dizendo, então vamos pôr isso tudo dentro de casa. Aí quem já buscava o Senhor, buscou mais. Quem não buscava, é seu caso, não buscou. A família que já orava unida, ainda que seja um pouquinho, agora que ama orar unida. Mas a família que não orava, está todo mundo online ou nas séries. Ou nas e séries. aí? E agora o povo também, irmão, voltando aos cultos, eles estão dizendo, o bicho. Igual você falou um dia desse aí, nós falamos que é só no culto que pega o bicho. Então, cuidar da família é um investimento de consequências eternas. Amém. Por quê? Porque se você não cuida do seu filho, ele não vai cuidar amanhã do seu neto. E não há tragédia maior do que uma geração não conhecer mais a Deus. É uma tristeza, Uma meu tristeza, Deus, uma meu dor Deus. cruel. Meu Deus. Cruel. Agora, essa semeadura é hoje, É hoje. para colher lá na frente. Irmão, pai, mamãe, dedique a isso. Vovôs e vovós e titias, oremos por isso. Pastores, choremos por isso. E vamos pedir a Deus criatividade para que possamos impulsionar a família para perto do Senhor Jesus. Amém. Hoje, pastor, eu vejo em grande parte, família de classe média, sobretudo, ter como preocupação fundamental e quase única dar uma boa formação acadêmica para os filhos, botar numa boa escola, depois o filho escolher um bom curso, uma boa faculdade, depois arranjar um bom emprego e ganhar muito dinheiro. Nada de errado com isso. Mas não há a mesma preocupação e investimento na vida espiritual. Irmão, deixa eu te dizer, ore para o seu filho nascer de novo, sua filha nascer de novo, seu neto nascer de novo, ser transformado pelo poder do Evangelho. Mas os filhos que estão já transformados, oremos para eles serem cheios do Espírito Santo. Amém. Eles vão amar a Deus e não vão amar o mundo. Aleluia. Gente boa, cuide de sua família. Amém. Ô mestre, Podia orar por nós, oramos varão. dois. Então vamos. Oramos dois. Ok. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque eu sei que naquele que te conhece, o Senhor já plantou essa necessidade. E nós pedimos para o Senhor dar sabedoria ao Pai, piedade, unção de Deus. Amém. Às mães, Amém. aqueles que estão perto. Mas eu oro, Senhor, para o Senhor transformar nossos filhos e a geração de nossos netos. Oh, Deus. Eu oro para o Senhor elevar os pastores. E eu oro também para o Senhor abençoar cada cidade, Senhor, para que as cidades possam ter condições de que as igrejas tenham sua escola bíblica, seu discipulado com crianças, Amém. juniores e adolescentes. Oro Amém. também para que seja abençoado, que a terceira geração, Senhor, Oh, Deus. não se arrede do Senhor. Ah, Deus. Senhor, ajuda-nos a sermos pais, pastores transgeracionais. Amém. Que nossa presença e influência seja saudável Amém. para as novas gerações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus amado, nós queremos te pedir um coração solícito, aberto, sedento, para nos voltarmos para a tua palavra. Que os valores do teu reino encontrem prioridade na nossa vida. Que tu nos dês sabedoria e criatividade para ensinar os nossos filhos, os nossos netos a tua palavra. Que as famílias, Deus, possam ter tempo para estar ao redor da mesa, com a Bíblia aberta e com os joelhos Amém, dobrados. Senhor. Que nos dês, Deus, a alegria de ver
famílias todas comprometidas contigo. Possamos ver, Deus, nesse tempo de pandemia, igrejas sendo reavivadas pelo poder do Teu Espírito. Sim, Senhor. E que um tempo novo de refrigério da Tua parte traga as famílias aos pés do Senhor Jesus. Sim, meu para Deus. que haja salvação na nossa casa. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Sala de Prosa 2021. Ajudando você e sua família a andar mais perto de Jesus. Não esqueça de orar, hein? Pelo Sustância. Aliás, Preciso muito de oração. ele é o príncipe, né, menino? Eu estou aqui diante do príncipe. Que o Nós Senhor- estamos na presença do príncipe, que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, a razão da nossa Aleluia. vida. Né? Amém. Obrigado, hein? Fazer parte da família de Deus é a coisa mais fantástica. É exponencial. O Senhor te abençoe e te guarde. Gente, um abraço. Abraço, gente boa. Cuidado com a traição da mente. Ah, não tem problema não, é só que ninguém está vendo. Deus está vendo. E ainda, irmãos, no escopo de pessoas que vivem na terra, mas que pertencem também ao céu, enquanto na terra, o crente tem deveres como cidadãos do céu. Então, assim como cidadão, né, nós somos regidos pela uma Constituição, nós temos um Código de Processo Penal, nós temos, por exemplo, o nosso estatuto aqui na igreja, o regimento interno da igreja, e nós procuramos viver de acordo com essas regras estabelecidas. Saiba que com Deus também é assim. Nós devemos viver espiritualmente de acordo com as regras que Ele estabeleceu. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que a nossa mente pensa, meu Deus, isso é muito pesado, isso é muito difícil. Não, irmãos. Andar conforme o estabelecimento da lei de Deus é um prazer, um deleite para o crente. Lembremos da nossa responsabilidade em viver aquilo que cremos, em viver aquilo que pregamos, porque se para a sociedade da época ser cristão era algo totalmente estranho, pois os primeiros cristãos, eles deixavam de considerar os governantes como divindade. Lembram disso? O contexto histórico? Naquele momento ali, quem era governador, quem era imperador, tinha que ser considerado como uma divindade, um Deus. Os crentes então estavam deixando isso, e isso era estranho para a sociedade. Lembra da ilustração da cola, do jornal que devíamos passar na escola? Um incrédulo, ao tocar num crente, diz assim, passa a cola, ele diz, não. Para o incrédulo aquilo é estranho, porque natural é passar a cola. Então nós passamos a ser pessoas estranhas para o sistema mundano, amém, irmãos? Por isso que o crente de fato tem que ser diferente, porque ele é diferente, ele é espiritual, ele olha com os olhos espirituais. Os olhos do crente estão fintos na lei de Deus, e na lei de Deus ele se deleita, aleluia. Hoje devemos continuar, irmãos, estranhos, pois o nosso comportamento não é mais como libertino, fazendo todo tipo de torpeza com seus corpos. Nossa conversão fez com que nós venhamos a nos abster das paixões carnais. Abster. Quando Deus diz para que nós venhamos a viver uma vida casta, os jovens, até o casamento, é porque de fato Deus sabe que todo o seu desejo, que é lícito, mas sendo colocado e vivido no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, é uma alegria indizível do que é a precocidade. E aí é o jovem que tem que entender isso. E o jovem ele só vai experimentar essa alegria indizível se ele permanecer casto. Amém, irmãos? E uma vez eu vi, era até um rabino, ele fez uma analogia que eu achei interessante, eu queria passar para vocês, eu esqueci o nome do rabino, desculpem, mas a história era a seguinte:
Ele dizia que quando Deus chama-nos para nos abster de certos desejos, e no caso, o homem ou mulher, se o homem de forma precoce, ele dá vazão a esses desejos e cai, é como se Deus tivesse preparado para ele uma moto Ninja Kawasaki. A quem gosta de moto, moto Ninja Kawasaki é uma motona de 1000 cilindradas, grande, cara, e que dá altas emoções andando nela. E ele diz o seguinte: quando a pessoa cai precocemente, Deus tem uma Ninja Kawasaki para ele, mas como ele cai precocemente, ele quer andar de bicicleta. É como se ele andasse de bicicleta e nunca experimentasse andar de moto numa 1000 cilindradas. Eu achei essa analogia interessante porque justamente é isso. Sente aquele prazer, está andando de bicicleta, numa monareta, sem marcha. É do tempo de monareta ainda. Sem marcha. Mas o que tinha para ele era uma Ninja Kawasaki lá na frente. Ou seja, ele ia ter o prazer de andar, de sentir o vento no rosto, mas se fosse no momento certo, na hora certa e com a pessoa certa, de acordo com os preceitos de Deus, ele ia experimentar uma alegria e um prazer ainda maior. Amém? Então é isso. Quando nós esperamos, quando nós nos abstenhamos, porque Deus pediu para fazer isso, não é porque Ele é um carrasco, é porque Ele sabe o que é o melhor para o seu filho. Aleluia. Mas não só os jovens devem entender isso. Todos nós que estamos aqui, em qualquer idade, Deus tem o melhor para nós. Então, o procedimento dos irmãos, conforme a recomendação de Pedro, ele vai refletir na seguinte coisa: glorifiquem a Deus no dia da visitação. E isso quer dizer que quando Deus salva, o procedimento do crente, ou do ímpio salvo, né, que ele viu a sua vida, que antes era uma vida totalmente desregrada, ele agora começa a consertar a sua vida, porque o sentido da vida do crente agora é a exaltação de Deus. Por isso que a gente tem que se despertar, irmãos, por algumas sutilidades que alguns líderes que se dizem evangélicos traz uma pregação ou digamos assim, um evangelho falso. Toda vez que você ouvir o evangelho que te colocar para cima, ou seja, a autoestima, né? Vamos levantar a estima dos irmãos. Cuidado, ele vai estar levantando a sua vaidade, e é pecado. Quem deve ser exaltado, e você deve se regozijar nessa exaltação, é Deus e não você. Amém? Eu assisti uma entrevista hoje de um psiquiatra e ele disse que o Brasil é o 5º país no mundo, se não me falha a memória, em problemas de ansiedade. É um dos países mais ansiosos. Ele deu outro número lá, que se eu não me engano é o primeiro ou o segundo, que mais toma ansiolítico, ou remédios para esse tipo de coisa. E sabe o que é isso, irmãos? É porque nós brasileiros estamos querendo viver conforme os desejos carnais. Conforme ele pensa, ele vê. E detalhe, você quer saber como é que está a sociedade? Como é que está a cabeça da sociedade? Não é nenhuma recomendação. Se você for fazer isso, faça por pesquisa, como eu fiz. Essa semana, de forma a pesquisar, eu fui dar uma olhada no Big Brother Brasil, que terminou, inclusive teve uma conterrânea que foi campeã e está moído no meio do mundo. Disse, deixa eu ver algumas coisas. Irmãos, eu não consegui ver 3 minutos de tanta leseira. A mente desse povo é uma bobagem. Eu vou dizer só uma coisinha que aconteceu lá que eu vi. O apresentador do Big Brother do ano passado estava dizendo ao pessoal que estava lá confinado de que estava começando uma grande pandemia no mundo e que as pessoas estavam confinadas em casa para não pegar não sei o quê. Aí uma das meninas foi dizer assim, começou a chorar.
copiosamente. As pessoas da África, eles não têm estrutura. Eu fiquei pensando, meu Deus, que bobagem. Ela chorando, porque ela pensou que as pessoas da África não iam ter estrutura para passar na pandemia. Assim, eu não sei se ela quis. Existem outras coisas que fazem você chorar muito mais sérias do que uma inação que talvez uma população não ia ter estrutura. Me perdoe, irmãos, mas é de uma leseira que não tem quem aguente. As pessoas não são mais resilientes. Não há mais resiliência, não aguenta pressão. Estão entendendo, irmãos? E o que é isso? Falta de Deus, com certeza. E para os crentes, falta de entender mais o Senhor da vida delas. Amados irmãos, não adianta você chorar por uma coisa que ainda não aconteceu. Não vai resolver. Você está entendendo, amém? Você não vai resolver uma coisa que ainda não aconteceu. Eu fico imaginando como era a cabeça dos soldados que em 1945 estavam descendo ali daqueles carros anfíbios e do outro lado tinha um monte de nazistas metralhando eles. E os caras tudo na fila assim para ir para a bala. Hoje, um jovem vê uma barata, ai, é uma barata, e sai correndo. Você tem que ir lá matar a barata, meu filho. Você é homem. A nossa vida, irmãos, não é para ser vivida para nós. A nossa vida é para ser vivida para o Senhor. E para isso nós vamos enfrentar aquilo que está estabelecido por Ele para nós enfrentarmos. Amém, irmãos? Seja exemplo e vamos viver a nossa cidadania. Isso foi só a introdução, irmão. Vamos entrar no texto. Pedro lembra que mesmo sendo esse peregrino e forasteiro nessa terra, estamos nessa terra e por isso cada crente tem a responsabilidade de viver como cidadão. E que como membro do Estado tem seus direitos e deveres, inclusive participando da política. Olha o verso número 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Então Pedro, ele aponta para que os crentes honrem as pessoas que foram apontadas para governá-los. Para alguns comentaristas, é como se Pedro estivesse reiterando o ensino de Paulo na carta que ele escreveu à igreja de Roma, na questão da legitimidade dos governantes e que eles são constituídos por Deus. Então é como se Pedro trouxesse essa mesma ideia já ensinada às igrejas, não é? Para reforçar que nós como crentes, nós devemos nos sujeitar de fato à autoridade constituída. Olha só, eu vou dar um exemplo bem prático. Você está no seu carro, na estrada ou na rua. Você viu a sirene e viu o giroflex e um homem fardado mandando você parar, pare. Ele é autoridade constituída por Deus sobre você. Amém? E não adianta você dizer, lá vem a bola. Nem vê ainda, você já está dizendo que vê a bola sem ansiedade. Mas é isso. Ele é a autoridade constituída por Deus. Você estava torcendo para um candidato ganhar, mas esse candidato não ganhou, quem ganhou foi fulano. Como crente, o que é que eu devo fazer? Me sujeitar a essa autoridade, porque foi constituída por Deus. Seja comunista, seja capitalista, liberal, conservador, monarquista, seja o que for, você tem como crente o dever de respeitar. É isso que Pedro está aqui ensinando.
Sujeitai-vos. Sujeitai-vos. Porque existe uma razão de se sujeitar aos governantes. Que razão é essa? É porque ele é um ditador? É porque ele é bom? É porque ele é ruim? Não. Não. O objetivo é porque a causa é Deus. É por Deus que eu me sujeito. Amém? Então, embora Pedro ele fale de todas as autoridades, logo no início, ao final ele vai especificar, porque é o contexto dele, né? Governador e rei. Então, a causa para a obediência, como eu disse a vocês, não é o governador, não é o rei, não é o imperador, não é o presidente, não. A causa é Deus. E o crente deve entender isso. E o crente deve colocar isso em prática para não insurgir em algumas coisas que a gente vê como bestialidade. Nós tivemos aqui um governo que, particularmente eu, não sei se é porque eu sou chato para ouvir bobagem, eu não gosto de ouvir bobagem, talvez seja uma chatice, enfim, não sei. Mas eu não gostava de ouvir o discurso da antiga presidenta que a gente tinha. Eu não conseguia ouvir 1 minuto do discurso. Amanhã você está convidado a continuar ouvindo a conclusão desta mensagem. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.